Olá, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, e também vai ver alguns exemplos de questões que envolvem o OpenLDAP, que é uma implementação desse protocolo para Linux. Então, LDAP é um serviço de diretório. Tá? Um diretório pode ser considerado um banco de dados especializado. E 5 características que costumam ser comuns em algum tipo de serviço de diretório. É altamente otimizado para leituras, inclusive é uma questão que é bastante perguntada. Né? Ele é mais otimizado para leituras do que para escrita. Implementa um modelo distribuído para armazenar informações. Quer dizer que você poderia ter as informações quebradas, apesar de eles terem estrutura lógica que poderia ser seguida de forma encadeada, você poderia quebrar isso por vários servidores. Podem estender o tipo de informação armazenada, que é uma coisa que a gente vai ver depois com o esquema. Tem capacidade de buscas avançadas e possui replicação consistente nos servidores. Aí o LDAP é diretamente relacionado com o X500, tá? Esse também é um ponto importante, porque em vários lugares eles fazem essa dobradinha entre LDAP e X500. Então o LDAP ele foi desenhado como um protocolo simples para funcionar como gateway para desktops acessarem servidores X500. Só que o protocolo X500 ele é considerado pesado, principalmente porque ele requer que o cliente servidor utilize o protocolo OSI. Então o X500 está vinculado ao protocolo OSI. E já o LDAP ele tem uma baixa sobrecarga porque ele está diretamente mapeado na camada TCP. Então ele está vinculado ao TCP/IP. Tá? A porta padrão dele vai ser 389 e 636 sobre SSL. Então é bom lembrar isso, né? X500 está vinculado ao OSI e o LDAP está vinculado ao TCP/IP. E outra coisa também é que ele omite operações usadas raramente, então ele fica mais enxuto do que o X500. Então o LDAP possui uma organização em árvore, possui buscas rápidas e extensão de esquema, realiza muito mais leituras que escrita. Agora, por considerar que o escrita ocorre muito pouco, certas características essenciais no banco de dados, como transações e locks de escrita, não são implementadas no LDAP. Tá? Isso significa que ele não tem uma função dentro do protocolo que vai fazer um lock numa linha, por exemplo, do banco dele, ou no caso, um objeto. Então, qual é a ideia do LDAP? Você tem um protocolo que te dá acesso a informações e você precisa guardar essas informações também em algum lugar. Aí vem o conceito do back-end de armazenamento. Então, o LDAP ele vai definir a forma como você acessa a informação, mas não como você armazena. Nesse caso, você deixa livre para cada implementação escolher um jeito de fazer o armazenamento. Então, por exemplo, aí, um texto ou um banco de dados relacional. Aí um ponto que é importante lembrar é que o LDAP ele não implementa funções como, por exemplo, o lock de tabela, ou lock de objeto, no caso. Mas isso não quer dizer que o banco back-end não possa ser um banco relacional que implemente isso. Só que não vai ter nenhum tipo de função do LDAP, ou nenhuma operação que você possa mandar para um servidor LDAP, solicitando, por exemplo, um lock ou a abertura de uma transação. Tá? Então quer dizer que ele não possui mensagens que utilizam o recurso, mas o back-end pode ser de repente um back-end de banco relacional com todas as funções, embora ele não vá usar. Aí uma observação que é interessante fazer também é que ele, apesar de ser otimizado para leitura, tem dois fatores a ser considerados sobre ele. Ele não é um substituto generalizado para diretórios especializados, como por exemplo o sistema de arquivo. Então, o sistema de arquivo você tem lá, do mesmo jeito que um outro sistema de diretórios, uma raiz, e aí ela vai abrindo em vários ramos. Então, você vai construindo sua árvore a partir daquela raiz. Na primeira raiz, por exemplo, pode ter vários diretórios, mas ele não vai substituir isso. Tá? E o LDAP ele vai ter uma estrutura parecida, tá? Mas ele não vai ser usado para substituir esses diretórios especializados, como por exemplo o sistema de arquivo. E apesar também dele poder armazenar informações binárias como foto, o LDAP não tem intenção de armazenar blobs. Esses blobs são os arquivos binários que você poderia colocar no banco de dados. Então você pode colocar fotos, por exemplo, de um usuário, a foto que vai aparecer no sistema quando a pessoa logar. Mas você não vai colocar, por exemplo,
todos os arquivos e multimídias que o cara tem dentro desse diretório. Isso aí geralmente você joga no banco de dados ou no sistema de arquivo. E aí a configuração da ferramenta vai buscar esses arquivos nesse local específico e não no LDAP. Então, no fim, o que fica no LDAP? Coisas como agenda de endereços, preferências pessoais ou bookmark de uma aplicação, que isso sim seria ideal para colocar no armazenamento diretório do LDAP. Então, se a gente for ver realmente no caso real, o que acontece é, conta de usuário, por exemplo, de empresa, fica dentro do diretório do LDAP. Algumas características da conta também pode ficar dentro do diretório do LDAP. Permissões de um recurso da rede poderiam ser colocadas dentro do LDAP, mas ele não vai substituir, por exemplo, o bloco relacional. Tá, aí a gente vê o Directory Information Tree, um exemplo de árvore de diretório do LDAP. Então, a gente vê aí que tem o DC, plainjoy, DC igual a org. Esse cara aí é a raiz. Então, esse primeiro ponto aí. Aí desce para dois OUs, device e people. E dentro de people, a gente tem um objeto onde o common name dele vai ser gerado Gartner. Esse CN, o common name, ele é um atributo que vai estar dentro desse object class chamado person. Então eu vejo ali o object class person, já sei qual é a classe do objeto. Aí o CN, common name, vai ser gerado Gartner. Surname, que é o sobrenome, vai ser Gartner. E aí tem mais um atributo que é o telefone, é o número de telefone dele. Então logo abaixo tem um quadro, que é um quadro importante, porque vai dar dois conceitos do diretório LDAP, o DN e o RDN. O DN, o Distinguished Name, a gente vai ver mais para frente também junto com o RDN, que é o Relative, ele vai dar o nome completo desse objeto dentro da árvore. Então ele começa com CN, Geraldo Carter, ou people, DC, PlayJoe, DC igual a org. Esse DC indica que é um elemento de domínio. Então poderia ser, por exemplo, playjoy.org, o domínio onde ele está. E aí o CN isolado é o RDN, né, que é o relative. Então você tem agrupamentos aí de relatives formando o DN. Aí esse DN ele é único na árvore. Tá? Isso é importante, tá? Que o DN ele vai ser único na árvore. Eu poderia ter outro Geraldo Carter em outra área do diretório, mas não dentro da OU people. Senão eu estaria repetindo ele e isso não seria permitido. Vamos ver aí a primeira questão, para ter uma ideia de como é que cairia na prova. Então, essa questão aí da FCC, protocolo que organiza as informações como uma árvore, permite localizar pessoas, recursos e serviços, entre outros. Está descrito na RFC 2251, é uma versão simplificada do serviço X500 do OSI. Trata-se do... Então, como eu estava falando, você vê que ele gosta de fazer essa dobradinha entre o LDAP e o X500. Então, a resposta aí, letra C, é LDAP, né? E ele cita aí uma informação como árvore, você já começa a imaginar que é LDAP. Permite localizar pessoas, recursos e serviços, seria uma busca dentro do diretório. E essas são características que você poderia realmente ter no diretório. E aí, quando ele fala sobre X500, fica fácil. Então, resposta letra C. Tá aí, como é que é o protocolo de acesso? Então, ele vai ser o cliente-servidor baseado em mensagens. Então, o cliente abre uma conexão com o servidor, manda uma mensagem. Essa mensagem provavelmente vai ser uma requisição. E o servidor responder a mensagem com outra mensagem de resposta. Outra coisa é que ele é assíncrono, ou seja, mensagens podem chegar fora da ordem que foram solicitadas. Aí vamos agora para outra parte também que é importante, que são os modelos de LDAP. Também é bastante comum aparecer numa prova. Então, representa os serviços prestados pelo servidor e são modelos abstratos que descrevem o diretório LDAP. Então, você vai fazer uma implementação, provavelmente você vai se basear nesses modelos para poder implementar. Agora, a RFC 2251, inclusive quem tiver interesse, pode dar uma olhada também na RFC 4510, ela descreve apenas dois modelos, o protocolo de dados. Mas a bibliografia define em 4. Em geral, aparece bastante essa separação em 4 também em prova.
Então a gente vai ter informação, nomeação, funcional e segurança. Em geral, ele dá uma descrição e pergunta em qual modelo aquela descrição vai se adequar. Então, a informação. A informação ele vai prover o tipo de estrutura de dados necessária para a construção da árvore. A unidade básica é uma entrada que contém informações de um ou mais Object Class. Esses possuem atributos requeridos ou opcionais. O tipo de atributos define a codificação e regras como as utilizadas para as buscas. Então, a gente vai ter aqui como você vai criar a estrutura de diretório. O que vai ser um atributo, como é que esse atributo é definido, o que é Object Class. Então, ele está dentro desse modelo de informação. A nomeação é definido como as entradas e dados são referenciados de forma única. Então, cada entrada vai ter um atributo que é único entre as demais de um mesmo pai. Então, esse atributo é chamado de nome distinto relativo. Então, Relative Distinct Name, o RDN, e pode identificar qualquer entrada no diretório seguindo os RDNs até a raiz do diretório. Aí, quando eu combino os RDNs, eu consigo um DN, que é o Distinct Name. Então, isso aí, o Distinct Name vai ser único na árvore. Aí, o modelo funcional é o protocolo em si provê meios de acesso aos dados na árvore diretório. Então, o acesso é implementado por operações de autenticação, bind, operações de consulta, o search e hits, e as atualizações, que são os updates. Então, você poderia conectar até no LDAP via anônimos. Ou seja, você teria a possibilidade de leitura de alguns objetos, mas você não teria necessariamente autenticado com nenhum usuário. Quando você faz o bind, aí você faz uma autenticação e sabendo quem é o usuário que está usando o LDAP, ele poderia até passar mais permissões para aquele usuário. Então, o ato de você autenticar no LDAP, a gente chama de bind. E, por fim, vem o modelo de segurança. Ele provê mecanismos para os clientes provarem sua identidade, autenticação, e para o servidor controlar o acesso a dados de clientes autenticados, autorização. O LDAP versão 3 provê vários métodos de autenticação, incluindo o Simple Authentication em Security Layer. Então, quando a gente faz o bind, a gente está fazendo uma operação, ou seja, eu estou usando uma função do protocolo para poder me autenticar. Agora, a segurança, ele vai me dizer quais são as formas de autenticação que eu vou ter e como é que eu vou bater as autorizações do que eu vou poder ver. Agora, vamos supor que eu precisasse levar o arquivo ou fazer um backup do diretório. Eu posso fazer isso através do LDAP Interchange Format. Então, esse formato de arquivo é um arquivo de texto, né, e é um formato padrão. Então, ele tem informações de configuração do LDAP e conteúdo do diretório. Então, ele vai ter uma coleção de entradas separadas umas das outras por linhas brancas, um mapeamento de nomes de atributos para valores e uma coleção de diretivas instruindo como processar a informação. O exemplo do LDIF seria aqui, no caso, estou definindo o CN postname, DC exemplo ou DC com. Tá? Então, esse daí é o DN dele. O Object Class vai ser Organization Rule e o CN de postmaster. Agora vamos supor que quisesse alterar John Smith. Então, eu como name John Smith, o legal, DC exemplo, DC com. Esse é o DN. Aí eu estou fazendo uma modificação, change type, modify e replace, né? Estou substituindo o employee ID por employee ID 1234. Então vamos ver a questão número 2 agora. E com relação ao OpenLDAP, que é um sistema que faz a implementação do protocolo no Linux, analise as afirmativas a seguir. O OpenLDAP só pode ser utilizado com o banco de dados padrão BerkeleyDB. Em geral, a gente vê o OpenLDAP usando o BerkeleyDB, mas ele pode usar outros bancos também. Tá? Então essa questão aí está errada. O OpenLDAP possui arquivos padrões chamados esquema, ou seja, uma estrutura de objetos que especifica a lista total de atributos permitidos e necessários para a entrada de dados no serviço diretório. Uma vez definidos, os esquemas não podem ser estendidos nem terem mais atributos adicionados. Então, essa questão aí, o que matou ela foi o final. Então, a gente realmente tem essa ideia de esquema, mas a gente pode estender o esquema. Então, a gente pode colocar mais atributos
host object class. Então essa questão também está errada. Então o primeiro está errado, o segundo está errado. Vamos ver a terceira. O formato LDIF, LDAP Data Interchange Format, é usado para representar entradas da LDAP e modificações dos registros na forma de texto. As funções do arquivo LDIF são importar dados para o diretório, alterar objetos existentes, criar o backup do diretório e fazer a replicação do diretório. Então essa 3 aí está correta, tá? São as funções do LDIF. Então se a gente for procurar a resposta certa, vai ser a letra C. Então somente a afirmativa 3 está correta. Tá, vamos ver alguns conceitos de LDAP versão 3. A DUA e DSA. O que é a DUA? É o Directory User Agent, é o cliente. Então é o agente diretório de usuário. Tá, esse cara vai ser o cliente e o DSA é o Directory System Agent, vai ser o servidor. Então o agente de sistema diretório. No caso dessa sopa de letrinha, ela já caiu fazendo inversão numa prova. Então ele dava a entender que o DSA seria o cliente e o DUA seria o servidor, quando na verdade é o contrário. Então o DUA ele faz o papel do cliente, né, de User Agent, e o DSA, que é o System Agent, vai fazer o papel do servidor. Tá aí o esquema. Tá aqui é onde a gente vai definir os dados, o que é obrigatório, o que não é. Então pode se imaginar como uma definição de dados para o diretório. Itens adicionados ou alterados devem ser validados contra o esquema. Se algum item não corresponder às regras, ocorre uma violação de esquema. Então é como se eu definisse dados e colocasse constraints nele. Isso aí é um exemplo de como eu faria um include no OpenLDAP. Então estou colocando esses esquemas aí, né? O core, cosine, init e esse local scheme. Aí nessa parte, ele vai te dizer qual é o formato para você poder colocar um attribute type. Isso no caso real vai ficar desse jeito. Então eu estou fazendo um attribute type chamado name. A descrição dele vai ser esse names associates, winObject. E aí vem as regras para pesquisa e inserção. Inclusive no syntax é que vem definido que tipo de atributo ele vai ser. Você vê que ele parece aí um OID de SNMP. Mas a intenção realmente era essa. Aí logo abaixo tem outro attribute type, name, cn, como um name, que a gente já viu em outros exemplos. Descrição, e ele está dizendo que herda diversas características também de name, então supname. Então está funcionando aí como herança. Definir atributos, eu posso definir também o object class. Aí a gente vê um exemplo real do object class. Então, object class myPerson vai ter a descrição myPerson, vai estar vinculado a esse netOrgPerson, e ele deve ter o atributo myUniqueName e o atributo giveName. E pode ter o atributo myPhoto, mas não é obrigatório. E o que é esses OIDs que a gente estava falando lá? Então, o LDAP, ele utiliza esses OIDs como os MIBs no SNMP. Então, eles são cadeias de caracteres de números e pontos, que identificam unicamente itens como, por exemplo, atributos e classes de objeto. Então, aí tem um exemplo de hierarquia. Eu tenho 1.1 para Organizations Units, 1.1.1 SNMP Elements, 1.1.2 vai ficar para LDAP Elements. Então, o que tiver abaixo de 1.1.2 vai ser um elemento de LDAP. 1.1.2.1 vai ser um tipo de atributo. Já 1.1.2.1.1 é o meu atributo. E a mesma coisa aí para o objeto, né? 1.1.2.2 vai ser um tipo Object Class. E já 1.1.2.2.1 é a minha classe de objeto. Então, do ladinho aí, também a gente tem uma árvore, né? Ele vai quebrando de 0, 1 e 2. Daí você vê que o ISO está em 1, org está em 3, e vai descendo na árvore. E cada vez que você coloca um número desse, você coloca um ponto para separar esses dois números. Então, no caso do OpenLDAP Project, eles podem reservar um OID, que seria 1.3, então 1 ISO, 3 org, então organização, 6 SDOD.
1, internet. 4, private. 1 de novo, enterprise. E depois deve vir o 4203. O que tiver abaixo disso é definido pelo OpenLDAP. E olhando mais de perto agora o Object Class, a gente vê que ele funciona como se fosse uma classe de objeto normal. Ele vai definir alguma coisa, como por exemplo aí organizacional unit, onde eu vou ter um atributo obrigatório, que vai ser esse OU, e atributos opcionais. Por exemplo, esse user password, search guide, são atributos opcionais. O sup dele é o top e ele é do tipo estrutural. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Então você vê ali que está separado por tracejados o que é requerido em cima e o que é opcional para baixo. E aí, quando eu atribuir, como por exemplo a gente atribuiu lá, people a uma U, eu estou criando um objeto que segue esses parâmetros de esquema. Ou seja, como se eu estivesse instanciando uma classe de Organizational Unit. E o nome dele seria people, como lá naquele exemplo. Então, a entrada no diretório LDAP deve ter um atributo Object Class. Ele pode ter também vários valores. O Object Class atua como modelo de dados que são armazenados na entrada, definindo o conjunto de atributos que deve estar presente e os opcionais. Então, os tipos de Object Class: estrutural, auxiliar e abstrato. Então, aí para a gente visualizar um pouquinho melhor, né? Tá aí o OU, atributo requerido, must, está na frente dele. E depois vem um may, dizendo o que é opcional. Esse frãozinho está separando os atributos, né? Então, user password, search guide, see alls e por aí vai. Tá, vamos falar então agora dos tipos de Object Class. Então, a gente tem o estrutural, ele representa o mundo real como pessoa ou unidade organizacional. Você viu que ali em AU ele está usando o tipo estrutural. Tem os auxiliares, aí ele vai suplementar uma classe estrutural. Então, RFC 2252 referencia a classe especial Extensive Object, no qual o servidor LDAP pode suportar. Ele inclui implicitamente todos os atributos opcionais do esquema de servidor. E o abstrato é utilizado para herança de outras classes. Então, funcionaria como uma classe abstrata, numa linguagem de programação OO, por exemplo, para você poder definir várias coisas e passar isso na herança. Então, o DC, que a gente tinha falado um pouquinho quando a gente viu o DN, o que ele é? Atributo DC, ele é Object Class Domain e possui um atributo chamado DC, utilizado para mapear domínios como DNS. Então, um exemplo de DC, eu tenho DC full, DC com, então seria full.com, né? Referencia esse domínio. O que é o contexto? Ele vai ser o DN da entrada superior. Então a gente está falando DC, né? Os elementos de domínio. Então, em geral, a raiz vai ter esse elemento DC, como por exemplo aí DC Senado, GovBR. Então, como tem aí nesse exemplo, se a pessoa tentar buscar CN Alberto ou People, DC Consultor, DC Gov, DC BR, contra o domínio que tem o contexto DC Senado, DC Gov, DC BR, que é o DN da entrada superior, vai dar um erro. Porque ele não está nesse contexto DC Consultor, DC Gov, DC BR. Se ele tentar consultar contra o servidor com o CN Alberto ou o People, DC Consultor, DC Senado, DC Gov, DC BR, aí nesse caso ele consegue acessar o registro porque ele está dentro desse contexto. Ou seja, ele conhece o contexto DC Senado, DC Gov e DC BR. E ele consegue descer na árvore até chegar no Alberto. Ele pode até não conter informação, não existia esse cara lá, mas ele pode fazer a consulta. Tá aí os comandinhos da LDAP, né? O slapd e o slurp. Aí servidor de LDAP e auxiliar de replicação da LDAP. Né? Aí vem o LDAP add, LDAP modify, o LDAP delete e o LDAP mod rdn. Tá? No fundo, vai adicionar, mover, deletar e renomear entradas da LDAP. Esses comandos suportam LDAP versão 2 e 3.
a LDAP Search e o LDAP Compare. Vai fazer busca de diretório ou comparação de atributo de uma entrada. A gente tem também o LDAP Password, que vai servir para alterar a senha do LDAP, vai ser o equivalente do LDAP do /bin/password. SlapAdd, SlapCat e SlapIndex vão ser usados como ferramenta de manipulação da base back-end local usada pelo SlapD. E por fim, o SlapPassword, que é um utilitário para gerar hashes de senha para o arquivo slap.conf. Então, resumindo, SlapD, SlurpD, LDAP-Add, LDAP-Modify, LDAP-Delete, LDAP-Mod-RN, LDAP-Search, LDAP-Compare, LDAP-Password, SlapAdd, SlapCat, SlapIndex e SlapPassword. Tá, e quais são os arquivos de configuração da LDAP? Na verdade, ele modificou recentemente, onde você pode ter uma configuração de forma dinâmica. Ele é descrito como full LDAP enable e armazena os dados de configuração em banco LD, geralmente localizados, segundo a documentação, no diretório slapd, no SR local etc OpenLDAP. Agora isso pode variar dependendo da distribuição. Permite alterações, na maioria das vezes sem necessidade de reiniciar o serviço. E o modelo antigo de configuração utilizando o slapd.conf ainda é suportado, mas é questão só de legado. Então vamos aí para a questão 3, da FCC. Em relação ao LDAP, é incorreto afirmar. É incorreto. Letra A. Object Class do tipo Abstract são utilizados para definir o modelo básico de dados do LDAP. Tá ok. Eu posso definir os modelos básicos e depois começar a usar a herança para estendê-los e torná-los mais complexos. O must são atributos obrigatórios, quando o Object Class é referenciada numa entrada na base ou quando existem heranças em outros Object Classes. Beleza, tá ok também. C. Sup são Object Class aditivas, que complementam as Object Class Structural. Sub, na verdade, não é Object Class. É uma palavra reservada que permite usar a hierarquia. Então, vamos fazer uma herança. Então, a resposta aí seria a letra C. Tá? Só para a gente ver as outras duas. D. O MEI refere-se a atributos que são opcionais quando uma Object Class é referida na base. Beleza? Estrutural, Structural são Object Classes básicas para cada objeto. Então, a resposta aí, letra C. Tá? A questão 4 agora do CESP. Considerando o LDAP, julgue os itens a seguir. No LDAP, os dados são relacionados entre si por meio de estrutura hierárquica arborescente. Beleza, está certo. A utilização do LDAP é conveniente para dados sobre os quais as operações de leitura é mais frequente do que a operação de gravação. Beleza também, está certo também. Para iniciar o servidor de OpenLDAP, utilize o comando rcldap com o argumento stop. Não faz sentido eu passar um argumento stop para iniciar um servidor. Então, só disso aí já está errado. E, em geral, a gente usa o script instalado dentro da pasta RC. E quarto e último, com o Active Directory implantado, pede-se a possibilidade de utilização de strings LDAP em linha de comando. Tá? Aí tem uma coisa importante, que o Active Directory ele é um servidor de LDAP também. Tá? Então, ele tem dentro um serviço de LDAP, inclusive você pode fazer consultas de LDAP para ele e também fazer autenticação via LDAP. Inclusive com o comando diffde, como ele implementa o protocolo, né, ele vai ter essa possibilidade de utilizar strings LDAP. Então a resposta aí, certo, certo, errado, errado. 3 e 4 errado. A bibliografia que a gente usou aqui nesse curso foi o livro do Gerald Carter, LDAP Systems Administration. A outra coisa também que a gente usou foi o próprio site da OpenLDAP. Aí tem bastante informação lá. Por fim, para quem se interessar também pode dar uma olhada aí na RFC 43510, que também foi usado na confecção do curso. Enfim, a gente falou sobre LDAP, mostrou algumas coisinhas do OpenLDAP também. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.